Ele pedalou, nadou, surfou. Ângelo Corso. O maior desafio foi o remo. O que tem? O meu maior desafio foi o remo. Foi o remo? Foi o remo, foram 2.500 quilômetros de remada. Puxa, é bom porque ele já vai respondendo antes de eu perguntar. Assim é que eu gosto. Não tem problema. Remando, quantos quilômetros? Foram 7.500 de pedalada e 2.500 de remada. E remando aonde? Na Amazônia, pelos rios da Amazônia. Mas 2.500? 2.500. 2.500 não é remar muito. É, bastante. Levando em consideração a correnteza do rio Amazonas. Ah, porque eu remava 3.000 quilômetros todo dia. Mas era em lago. Não, é verdade. Na Suíça, era a coisa que eu mais gostava de fazer, era remar no Iole A4. Mas é claro que é outro tipo de remo. Agora, contra a correnteza e sozinho? Sozinho, sozinho. Carregando toda a carga, todos os suprimentos, todas as comidas, né, os equipamentos ali que eu precisava para sobreviver no meio da selva. Olha só, para mostrar que não é mentira, olha lá a foto. Olha lá. Essa não sou eu, não. Eu era um pouco mais jovem. Bonito. Aí já é outro tipo de remo de competição. É. Mas fala para mim, e que comida você levava? Você disse com comida? Na verdade, assim, a preparação envolve, né, vários equipamentos. Aí a comida era o principal deles. Claro. Né? Então a base, se já foi atleta, sabe disso, a base é carboidrato, né, é energia. Então eu carrego fogareiro, né, para fazer a alimentação. E aí eu levava arroz integral, carne de soja, levava shoyu para temperar, porque... Mas o carboidrato aí, por enquanto, só você falou? Muito arroz integral, muito suplemento também, né, a base de carboidrato. E, na verdade, acabei substituindo o arroz, porque ele demorava muito tempo, né, para cozinhar, pela farinha, né, que é a alimentação típica, né, do caboclo amazônico, né, a farinha de mandioca, né, que ela tem muita energia e não precisa cozinhar. Tacava no meio da soja lá, temperava com azeite, comia e remava mais. Que delícia isso! Soja com farinha de mandioca, mas na verdade, azeite, shoyu. Eu trouxe um presentinho, foi pro Bira. Comida, não? Lá da Amazônia. Se ele não infartar, ele vai namorar muito pela vida ainda. Eu trouxe um guaranazinho violento de lá que... Esse Guaraná do Amazonas. Mas não te dá arrepio, não, Guaraná, quando você toma? Dá, mas aí você gasta ele, o arrepio. Você entra na água e começa a remar. Tem que ter uma utilidade depois. Tomar e ficar parado é complicado. Eu já tomei um pozinho de Guaraná há muitos anos, mas eu não gostei porque me deu um arrepio. É normal isso? Não é gostoso. Hein? Não sei, cada organismo reage de uma maneira, né? Você não teve arrepio? Não tive arrepio não, Jô. Não. E era fundamental esse Guaraná? É um energético, né? Porque a carga diária de atividade é muito complicada, porque só para você ter ideia, né? Eu remava aproximadamente, o plano era remar 8 horas por dia. Então, né, como é uma região remota, muito isolada, eu tenho um mapa do Rio, né, e tentava sair de uma comunidade, né, ao amanhecer e chegar em outra comunidade habitada para eu pernoitar numa comunidade habitada, claro. Né, no fim do dia. Então, muitas das vezes, o meu planejamento ele acabava, né, caindo por terra porque entrava temporal, a corrente naquele percurso era mais forte, eu acabava aquele dia estando mais cansado. Então, se eu não tivesse, né, uma carga extra aí de energia, eu não conseguiria. Tive dias que eu tive que remar, né, por quase 16 horas para poder não ter que dormir na mata, não ter que dormir em lugar desabrigado. Mas o que eu acho impressionante é o seguinte, eu estou falando porque eu tive uma experiência de um outro tipo de remo, claro. Mas você remar 8 horas, 16 horas seguidas... Na verdade, você faz um planejamento para, assim, de hora e meia, se alimentar, né? Quando é possível, você desce do caiaque para alongar, para esticar. Agora, o grande problema, a grande dificuldade é que o Rio Amazonas, né, as margens dele são barrancos muito altos. Então, você corre o risco, né, do fenômeno da terra caída, né, que a água vai batendo no barranco e ela vai cedendo. Tanto é que algumas comunidades, né, na margem do Rio Amazonas, elas desmontaram todas as suas casas de madeiras, né, e se mudaram para mais distante da margem, porque a correnteza é muito forte, vai batendo no barranco e a terra vai cedendo. Que tipo de animal você encontrou
desagradável? Na verdade, eu encontrei jacarés. Grandes? Eu tive essa experiência 4 vezes, né? Foi a experiência assim, que me deu mais medo, porque na verdade você está num ambiente todo selvagem, né? Longe de qualquer possibilidade de socorro, você está no ambiente dele, né? Quem dita as regras da tua sequência, ali, da tua caminhada na remada é a natureza. Você pode dizer, ó, hoje eu vou remar, né, daqui até lá, e a natureza não querer você reme. Então, né, a lei da natureza é soberana, você tem que aprender, né, a lidar com isso, porque senão você morre, né, literalmente, não tem escapatória. E quando eu tive essa, né, e você entra com a alma aberta ali, tentando se apresentar para a natureza, e aí inclui, né, os bichos, que você não está ali para agredir, né, para ameaçar nada, na verdade você está ali passando. E o grande perigo dos jacarés é o seguinte, que eles ficam nas margens do rio, né, e eu precisava remar pela margem do rio, porque é na margem que a corrente é mais fraca. Para você ter uma ideia, quando se desce o rio remando, você consegue remar por dia até os 90, 100 quilômetros. Subindo, eu nunca conseguia passar de 30 quilômetros. Né? A média de velocidade era 3, 4 quilômetros por hora, isso em função também, além da correnteza, da carga que eu carregava, que eram 50 quilos de carga, né? E tinha trechos que a corrente era muito forte, eu carrego esse relógio aqui, é um GPS, então eu marcava a velocidade com ele, tinha trechos que eu conseguia no máximo 2 km por hora. E o outro relógio é um... E o outro relógio é um relógio normal. Né? Esse aqui é um relógio com GPS. E como a bateria dele não dura muito, eu tenho que carregar de vez em quando, muitas das vezes eu não conseguia achar lugares com energia para carregar, eu tinha que ter esse aqui para poder me planejar também. Agora, qual era... O jacaré chegou a avançar em cima do... Uma das vezes, na verdade, ele saiu da galhada, que ele fica nos galhos que se acumulam na margem do rio. Né? Então, todo tronco de árvore que eu via acumulado na margem do rio, eu imaginava que era um jacaré e já remava para o meio do rio. Né? E uma dessas vezes, e 2 vezes eles afundaram a cabeça, né, que é um comportamento normal quando eles querem se esconder. Né? Uma das vezes ele ficou só me olhando e uma das vezes ele deu uma cabeçada assim, no meio da galhada para sair, tipo assim, na minha direção. Aí eu já embiquei o barco, né, para o meio do rio e remei desesperadamente. Mas ele chegou a alcançar o caiaque? Não. Eu tenho foto, vamos ver umas fotos aqui, por favor? Esse é o Rio Amazonas. Isso é uma mochila de emergência que eu carrego ali, se o barco afundar eu tiro ela, nado ali, tem suprimento para uns 4, 5 dias. É isso aí, você vê o tamanho dos barcos, passam transatlânticos lá nesse navio enorme. O que mais? É um chapéu de palha. São as crianças das comunidades, né, com que eu... aí é o caiaque que você Isso aí é o caiaque, aí eu ensino a molecada a andar. Na verdade, eu apresento o caiaque para eles remarem, né, que já estão acostumados a remar canoa de madeira, aquela canoa que está lá atrás, né, eles remam com a maior facilidade, muito melhor que eu, inclusive. É uma piroga. É um caiaque, né? Não, o que estava lá atrás. Não, eles chamam de bajara. Bajara? Bajara. Ela tem casco, canoa, bajara, né, e tem vários nomes. Agora, depois você chegava numa aldeia, você já era esperado quando chegava? Pois é, esse foi o meu maior desafio, Jô, né? A incerteza, o desconhecimento, porque na verdade em muitas dessas comunidades você não tem como se comunicar. Então acho que tinham maiores, eu me comunicava, as pessoas sabiam que eu chegava, fazia algumas entrevistas nas rádios locais, aí avisava que eu ia passando, fazia palestra, né, nas escolas, aí uma escola avisava para outra. Mas em muitos lugares eu não era esperado. E aí era o grande problema, porque ali é área de fronteira, rota de tráfico de drogas. Então eu tinha 2 comportamentos que me recebiam, né? Porque era um ser totalmente alheio a toda aquela realidade. Né? Então, aquelas pessoas que me recebiam achando que eu era um bandido, um foragido, né? Isso até me rendeu uma situação muito engraçada, que uma vez um senhor virou para o outro e falou assim: rapaz, deixa de ser ignorante, você já viu bandido, traficante, foragido, subiu o rio aqui, rapaz, eles estão todos baixando, pô. Então, porque a rota é para baixo, né? Você vem, né, de lá Venezuela, Bolívia, Colômbia, a rota é baixando. Então, né, esse era o meu grande desafio. E aí, quando você se apresenta, fala o que você está falando, eles são muito receptivos, sabe? São muito calorosos, são muito humildes, são muito solidários, né? As pessoas que vivem na natureza têm essa filosofia, que é uma filosofia que nos falta, né, na cidade, elas te acolhem, né? Muitas das vezes eu não precisava nem tirar o meu almoço para cozinhar, que eles já vinham me servir farinha, peixe, e aí eu trocava o meu alimento com eles também, que é um alimento que... Né, você dava soja e recebia peixe? Eu carregava muito alimento à base de chocolate também, né? Barrinha de proteína, barrinha de cereal, que é muito energético, então trocava isso com a molecada. Qual foi a sua intenção quando idealizou essa expedição, vamos dizer? Jô, na verdade é o seguinte, o Amir Klink tem uma frase que resume muito bem essa minha filosofia de vida que eu adotei,
a partir da minha partida, né, redundância aí, mas foi o seguinte, ele disse o seguinte, que chega um momento que é preciso parar de sonhar e de algum modo partir. Então eu era advogado, dava aula numa universidade, né, trabalhava durante o dia, normalmente como toda pessoa trabalha, de terno e gravata, ia para o escritório, mas o que eu gostava era acordar às 5 horas da manhã, ir surfar, ir nadar, ir pedalar, e todo o dinheiro que eu ganhava e todo o tempo que eu tinha, eu ia viajar. Era o que eu mais gostava de fazer, eu ia viajar. E eu comecei a refletir, bom, se o meu tempo aqui na Terra acabar amanhã, eu vou morrer feliz com isso? E eu concluí que não. E eu resolvi, né, planejar essa história toda para daí sobreviver disso. Então, hoje eu tenho alguns patrocinadores que me ajudam e eu sobrevivo das palestras que eu faço também. Então, na verdade, você vai, né, avançando e percebendo que vivendo outras realidades, outras culturas, percebendo, a Amir Klink fala muito isso também, percebendo que aquela prepotência que muitas vezes nos faz imaginar que o nosso mundo é o mais importante, não é, entendeu? Você tem vários outros mundos, aí, várias outras realidades, né, que você tem que ter a cabeça aberta, a alma aberta, para poder assimilar, para poder conhecer e perceber que, na verdade, são pessoas que estão aqui, né, com as mesmas preocupações que você, muitas das vezes, e vivem numa realidade totalmente diferente, e você tem que saber chegar, né, aprender um pouco com eles e levar também. Uma vez um senhor, né, você vai percorrendo esse trajeto todo e você vai tendo contato, né, com gente de todas as origens possíveis. Uma vez um senhor, né, muito humilde, vendedor, assim, na margem do rio, tem uns flutuantes que eles vendem ali, refrigerantes, essas coisas e tal, em alguns lugares. Ele bateu nas minhas costas, eu refleti muito com aquilo. Ele falou, meu amigo, parabéns, eu não sei de onde você vem, para onde você vai, mas existem dois tipos de pessoa, né, na vida. Aqueles que passam a vida lamentando e aqueles que andam por aí têm o que contar. Então, parabéns. E aquilo me emocionou muito. Outras pessoas, né, Uma vez eu parei na casa de uma família que me acolheu no fim do dia, né, no Rio Amazonas, estava escurecendo, eu já estava ficando com medo, porque o hábito dos bichos é o hábito noturno, a maioria das vezes. Então, começa a escurecer, você começa a ficar mais em risco. E aí eu percebi, bem longe, assim, duas pessoas pescando. Eu cheguei perto, não via comunidade nenhuma, né, me apresentei para eles, falei, ó, estou fazendo uma expedição assim, não tem onde passar a noite, né, vocês conseguiriam um lugar seguro para eu passar a noite? E aí eles me olharam assim e falaram, não, vamos lá com a gente, pegaram o caiaque, botaram em cima do barranco e me levaram para a casa deles. E as pessoas que vivem, né, na floresta, elas são muito corajosas, porque elas, né, precisam caçar, precisam pescar. Os garotos de 8 anos acordam 4, 5 horas da manhã para pescar. E uma dessas senhoras, quando eu fui embora, ela falou, olha, muito prazer em lhe conhecer, um dia eu vou poder falar para os meus netos que aqui em casa passou um homem de respeito e de coragem. Né? Então, são esses valores, né, que a gente precisa refletir o tempo inteiro para, no dia a dia, na correria da vida moderna, não deixar, né, a vaidade superar a nossa humildade e impedir que a gente se relacione com as pessoas de todo tipo de origem. Você daqui vai para onde? Daqui eu volto para Manaus, eu sigo remando agora pelo Rio Negro, né, porque o meu objetivo aqui no Brasil é o Pico da Neblina. Né, então, são mais 1.000 quilômetros de remada pelo Rio Negro também, contra a correnteza, e aí mais 2 semanas de caminhada até o Pico da Neblina. E depois? E aí depois o meu grande sonho é fazer a travessia do Atlântico da mesma forma que o Amir Klink fez, né, de Namíbia para o Brasil, que originou o livro mas não deles. De caiaque. Não, tem que ser num barco maior, mas a remo também. A remo também. Só a remo. Na verdade, a minha filosofia é essa, né, é utilizar o meu corpo como instrumento, porque eu não sei quando eu não vou poder mais fazer isso, e isso me deixa feliz, eu remar um dia inteiro, 10, 12 horas, e chegar no alto da montanha assim, ver um lugar e saber que eu cheguei ali, impulsionado pelo meu corpo, né, sem poluir, né, e sem... É isso, a minha filosofia. Você está com que idade? Eu estou com 32 anos agora, saí de casa eu tinha 30. Saiu de casa tinha 30? Eu conversei aqui com o Ângelo Corso. Parabéns pela sua tomada de vida, né, de repente. Obrigado. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.